Olá! 2015 é um ano de muitos desafios e para quem acredita na economia, maiores são os desafios ainda. Nós começamos um ano com algumas turbulências no mercado. Começamos com greve dos caminhoneiros, começamos com aumento do combustível, começamos com o Mato Grosso do Sul aumentando várias vezes, tendo vários aumentos de energia elétrica, e hoje nós tivemos a notícia do quê? De que a água também vai aumentar. Isso no estado de São Paulo, mas isso pode chegar aqui em Mato Grosso do Sul também. Diante dessa nova situação que nós encontramos, nós entendemos que 2015 é o novo ano para a conquista da América. Por quê? Para conquistar a América. Nós estamos passando por um 2015 que a balança comercial não começou muito bem. E aí o ano também começou um pouquinho pendurado. Só que, analisando os pontos econômicos, será que o ano vai ser todo ruim? Será que não vão surgir oportunidades? É pensando nisso que nós trouxemos para vocês nessa noite a introdução à economia. O que é a introdução à economia? Nós faremos um estudo básico a respeito do que é a economia, o que ela estuda, o impacto dela nos mercados, mas também nós conversaremos brevemente sobre o que está acontecendo, principalmente no nosso estado. E aí já logo de cara, sem fazer mistério nenhum, quais são as oportunidades que podem surgir nesse ano? Nós sabemos que no ramo da alimentação, ramo da beleza, saúde, ninguém deixa de investir. Por quê? Todo mundo come todos os dias. Todo mundo quer se vestir bem, porque festa ninguém cancela. E também nós temos a questão da saúde. Eu também tenho a questão de beleza. São as oportunidades que o ano vai oferecer. Então, se você quer investir, primeiro, no ramo da alimentação, em Campo Grande, nós temos aqui numa área da cidade, um pátio, foi transformado em um pátio, somente para abrigar os chamados food trucks. O que é isso? São os caminhões ou carros, desculpe, eu ia falar carroça, não são carroças. São carros adaptados para se transformar em um restaurante móvel. Qual é a diferença entre um food truck e o trailer que você conhece? O tipo de atendimento que é oferecido, o tipo do alimento que é fornecido também. É um toque sofisticado na comida de rua. Então, se você tem um amigo ou você também investe nessa área de alimentação, seria uma boa oportunidade para, de repente, aí na sua cidade ou até aqui em Campo Grande, fazer esse investimento. Lembrando que a qualidade é essencial e um diferencial também para você que vai fazer esse investimento. Meu nome é Ovidio Batista Júnior, aqui está o meu e-mail, meu contato. Qualquer dúvida, qualquer informação, é através dele e é nosso caminho direto. Então, o que é economia? Logo de cara nós temos a imagem de uma criança reclamando que o pai só faz as compras com o carrinho dela. O que tem a ver isso com a nossa vida? Tudo, tem tudo a ver. Tem a ver que o poder de compra do consumidor, ele reduziu, e muito. E aí um pouquinho mais à frente nós vamos saber o que é, qual o nome que é dado para essa redução do nosso poder aquisitivo. Se eu comprava antes uma quantidade X, agora eu compro menos aquela quantidade. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade em dinheiro, mas o que eu compro é menor. Posso comprar os mesmos itens, mas em quantidade, em proporções menores. Então, a economia é uma ciência que estuda todos os impactos comerciais que envolvem o mercado. Todas as variáveis, tudo que muda no mundo econômico, principalmente Bolsa de Valores, é o que chama mais atenção quando nós falamos em economia. Mas não é só isso. Existem outros desdobramentos que envolvem a economia de um estado, de uma cidade. Vamos começar de um bairro, o impacto de um bairro, depois em uma cidade, em um estado, em um país. Tudo isso influencia? Influencia. Desde a microeconomia, que é o quê? Uma economia pequenininha no seu bairro, na sua vida, até a macroeconomia, que já envolve o nosso país como um todo. A economia, ela estuda as variações em termos de compra, as variações em termos de moeda, quais são os itens que estão modificando a taxa Selic, as taxas, os impostos que estão mudando na nossa vida. Isso é estudo econômico. Basicamente, a economia ela trabalha em cima desses três aspectos: capacidade de distribuição de um país, capacidade de produção e de compra.
Então vamos lá. O que as empresas estão produzindo? Bom, é a produção de um país. O que as pessoas estão comprando? É a necessidade de consumo. Olha só, acabamos de falar da área da alimentação e todo mundo precisa comer diariamente. E também eu tenho o quê? A distribuição de renda. No Brasil, nós sabemos que a distribuição de renda não é igualitária. Nós temos uma pequena parte da população com grande capacidade de compra e temos uma grande parte da população com uma menor capacidade de compra. Essa é a distribuição de renda. Quanto ao que as pessoas necessitam, é diário. Todo mundo quer comprar algo, todos os dias. Porém, a nossa capacidade de crédito está reduzida. Então, de repente, eu não posso comprar tanto. Eu tenho que fazer o quê? Economizar. Então, o estudo econômico para um país, para uma região, ele é medido dessa forma. 3 aspectos que eu começo a observar. Capacidade de distribuição de renda, eu tenho o que as empresas estão produzindo e o que as pessoas estão consumindo. Como que essa tríade que funciona? Se eu tenho as empresas produzindo muito e as pessoas consumindo pouco, significa que elas não estão com capacidade de compra. Ou então, se as empresas estão produzindo muito e as pessoas estão comprando muito também, ou seja, a capacidade de compra está alta. E aí, está mil maravilha? Não, tem algum risco aí. Ou estão comprando, mas não estão pagando, ou estão comprando, mas não está havendo troca de moeda. O que é essa troca de moeda? Bom, eu vou lá na quitanda, compro e não pago. Vou lá na moeda, compro, dou um cheque e esse cheque retorna para o fornecedor. Ou seja, eu paguei, teoricamente. Aquele credor pegou aquele cheque acreditando que ele teria crédito no futuro. E aí não acontece. Onde vai se repercutir? Lá na empresa. Porque se ela não está recebendo, ela vai quebrar. E se ela quebrar, esse ciclo aqui fica o quê? Deficiente. Entenderam? Então vamos adiante. Tem uma outra definição a respeito do que é a economia. Vamos lá. É a ciência que estuda os recursos escassos, ou seja, produtos que eu não tenho no mercado, produtos que de repente eu preciso, não estou tendo. Um exemplo bem claro foi quando os caminhoneiros fizeram a greve agora em 2015, que alguns produtos faltavam nos supermercados. Outros produtos chegavam, mas com valor bem acima do convencional. Alternativas de produção, se eu não tenho como produzir arroz em uma determinada região, eu vou produzir o quê? Soja, mas se eu deixar de produzir arroz, eu vou estar influenciando aquela balança, a tríade que nós falamos no início. E aí nós temos que atender às necessidades ilimitadas dos indivíduos. Nós sabemos que a capacidade da população mundial de consumir alimentos não está vinculada, quer dizer, está vinculada diretamente à capacidade de produção, mas essa conta não está fechando. Nós temos muita gente para comer e pouco alimento a produzir. Então, está tendo um déficit, ou seja, eu tenho muita gente e pouco alimento. Imagina você fazendo uma festa, você convida 50 pessoas, chegam 300. Se a comida que você preparou era para 50 pessoas, quando chegar a 100ª pessoa, você já vai estar preocupado. Ou, na verdade, na 55ª pessoa, ou seja, 55, peraí, mas não chamei todo mundo. E aí quando chegar lá por volta de 300 pessoas, você vai estar o quê? Surtando, ou se você investiu no ramo da alimentação, soltando fogos. Mas tratando agora da produção, se eu tenho um produto que está limitado, eu tenho que ver o quê? Alternativas de produção para sanar a necessidade de consumo de uma população. Então, compete o quê? Ao homem criar alternativas. Nós temos que pensar em alternativas de como sanar, quando falo de alimentação. Mas também tem outros segmentos que nós também temos que pensar em como sanar, em como atender, ou então como criar alternativas. Tudo bem? Vamos lá. Quais são os elementos que são muito, mas muito importantes mesmo no cenário econômico? Eu tenho aqui alguns agentes. Que agentes são esses? Eu tenho as empresas, que são aquelas que produzem o que toda a população consome. Eu tenho o governo, que é o órgão regulamentador de qualquer estado, de qualquer cidade, de qualquer país. Então, eu tenho o quê? Uma regulamentação. E olha só, quem que está aqui na nossa regulamentação? PIS,
Simples Nacional, ICMS, CONFINS, IPI, PASEP. Peraí. Impostos, gente. O governo faz a sua arrecadação através do quê? De impostos. E aí nós temos o quê? O mercado. Quem são o mercado? Ou os agentes consumidores? Somos nós, enquanto população, que estamos fazendo o quê? Todos os dias nós saímos para trabalhar. Mas o nosso deslocamento até o trabalho tem um custo. Mas aí você vai falar, em Rio Verde eu vou de bicicleta. Ali em Cidrolândia eu vou a pé. Dependendo da sua cidade, você vai ter uma necessidade. Mas, para aqueles que não vão a pé ou vai de moto, já começa a ter um custo, combustível. E aí, ser um agente, você enquanto membro de um mercado, você tem custos. Trabalhar dá dinheiro, não dá, o retorno financeiro, mas até você chegar ao seu trabalho tem custos. Então, os agentes que envolvem a economia, que envolvem o mercado, são esses daqui. Governo como quem? O regulamentador, ou seja, o governo é quem coloca as regras do mercado. Por isso que aqui em Mato Grosso do Sul nós temos uma alíquota de ICMS, nós temos outra alíquota em São Paulo, nós temos outra alíquota em todos os estados. Cada estado faz uma prática. Por quê? Através do ICMS ele melhora sua arrecadação, certo? E aí, mas tem outras opções também. Simples Nacional é importante para nós? É importante. Por que o Simples Nacional é importante? Porque é através dele que algumas empresas saem da informalidade e começam a fazer sua arrecadação. E é através da arrecadação dessas empresas que nós temos oportunidades de emprego, nós temos oferta de trabalho, nós temos ofertas de serviços concorrendo com outras empresas. E aí, claro, não poderíamos deixar de falar de quem? Delas, das empresas. E aí, se vocês olharem aqui, nessa gama de opções de empresas, nós temos todas as áreas possíveis. Eu tenho veículos, eu tenho alimentação, eu tenho vestuário, eu tenho estilo de vida, eu tenho viagens, eu tenho diversão. Então, olha só, alimentação, uma série de informações estão aqui contidas em quem? Nas empresas. Ou seja, eu não tenho como sobreviver a um mercado se eu não tiver esses agentes aqui. Tudo bem? Vamos adiante. Nós temos duas relações diretas, que é a escassez. A imagem traz muito bem o que é escassez, mas não vamos pensar somente aqui como falta d'água. Falta de produção também. Então, se eu moro aqui em Mato Grosso do Sul, nós somos um estado muito forte na produção do agronegócio. Agora, esqueçam essa imagem e vamos lidar somente com essa informação, a escassez. A escassez de produção do agronegócio aqui para o Mato Grosso do Sul impactaria? E muito. Seria um impacto muito grande, muito forte na nossa arrecadação, tanto para o estado como para os municípios, principalmente os que dependem do agronegócio. Aqui em Mato Grosso do Sul, 90% ou até mais dos municípios dependem do agronegócio. Por isso a importância de eu tentar evitar essa situação, a escassez. Por outro lado, eu tenho o quê? A produção. E o que é a produção? É o que todo mundo faz para que um país arrecade e também sane necessidades da população. Quando isso não acontece, eu começo a trabalhar com alternativas. Uma das alternativas é importar aquilo que eu não consigo produzir, ou importar algo que venha mais barato para que as pessoas possam consumir. Há um tempo atrás nós tivemos uma briga muito forte com a Argentina, e não foi no futebol. Foi no quê? Foi nos eletroeletrônicos, nos eletrodomésticos, linha branca, fogão, geladeira. E aí, por que nós tivemos essa briga? Porque a alíquota deles de produção era menor que a nossa. Então, o que era produzido na Argentina chegava no Brasil bem mais barato. O que as pessoas optavam? Por comprar lá, ou importar, ou comprar os produtos da Argentina aqui no Brasil. O que aconteceu com o produto brasileiro? Bom, ele teve uma queda na procura. E essa queda na procura fez com que o quê? Eu aumentasse o valor dele. Então, antes eu vendia 100 geladeiras, agora eu vendia 10. Então, se eu só estou vendendo 10, eu vou aumentar o valor dessas 10 para cobrir o valor de produção dessas 90 que deixaram de ser comercializadas. Então, aqui nós temos mais dois componentes desse estudo do mercado. Lembrando, da escassez, não entendam somente como falta de água aqui, que é o que aconteceu com o estado de São Paulo, e na verdade afetou outros estados também, tá? Aqui em Mato Grosso do Sul nós tivemos uma queda de energia em função do quê?
da escassez de água, da falta de água em São Paulo. E aqui nós temos a produção. Nós somos um país que produz muito, mas muito alimento mesmo. Porém, nós desperdiçamos muita coisa também. Um tomate que está um pouquinho amassado já não compra. A folha de alface que está com a primeira folha não compra. É interessante porque o consumo não vai ser com aquela imagem que você está tendo ali. O tomate vai virar vinagrete no seu churrasco, então aquele amassadinho, esquece. A folha de alface vai ser toda rasgada na hora de fazer a salada, esquece. Então por que nós utilizamos o critério da beleza para os alimentos, se na hora de comer vai estar todo destruído? Aí vocês vão falar, pô, professor, mas a estética do prato conta e muito. Mas basta você saber trabalhar o que você tem na mão, que a estética é totalmente possível de ser alterada. Mais alguns agentes aqui da economia. Mercado. Eu trouxe aqui algumas informações que ficam fáceis de entender quais são os agentes. Então, em vez de a gente trabalhar com texto o tempo inteiro, as imagens fazem muito mais esse trabalho, nos dão um suporte maior. Então, quando eu falo de mercado, eu posso falar de Campo Grande, eu posso falar de Sidrolândia, eu posso falar de Paranaíba, Três Lagoas, todas as cidades aqui do estado. Então eu tenho aqui, falando de Campo Grande, eu tenho a Praça das Araras, ponto comercial muito importante. Nesta região aqui eu tenho hotéis, eu tenho aeroporto, eu tenho a área militar, tenho uma avenida muito importante que foi construída aqui. E aí eu tenho o quê? Um fluxo de pessoas muito grande nessa região. Então as trocas comerciais que acontecem aqui, nessa região da Praça das Araras, é muito grande. Além do turismo, ela passou o quê? Ela é um centro comercial. Nós temos aqui a área central. Aqui nós estamos tratando de quem? Da Praça Ari Coelho, que foi cercada, foi revitalizada, virou também o quê? Um ponto turístico. Além de ser na área central da cidade, é um ponto turístico. E aqui nós temos quem? Nosso aeroporto, onde o quê? Todos os empresários ou os grandes comerciantes passam diariamente fazendo o quê? Negócios, viajando a negócios, trazendo empresários para Campo Grande, levando para o interior do estado. Nós não podemos concentrar somente aqui em Campo Grande. Todo o estado contribui para que nós tenhamos essa riqueza chamada Mato Grosso do Sul. Vamos lá? E a ciência econômica? Vamos lá, quais são os outros itens que ela se preocupa? Preço do que você compra, do que você está consumindo, trocas comerciais. O que são essas trocas? Vocês já ouviram falar de permuta? O que é a permuta? É a sua empresa entregar um serviço e aí a rádio local devolver como anúncio. Isso é uma troca comercial. Valores. O botijão de gás você compra numa esquina a R$50, na outra esquina a 65. Por que essa disparidade? A qualidade de um é tão inferior à qualidade do outro que pode fazer essa disparidade de preços? Não sei. Tenho que avaliar o quê? O mercado local. Moeda. Quais são as moedas que movimentam o Brasil? Primeiro, nossa moeda local. Segunda, principalmente o dólar. Terceiro, aí vem uma gama de moedas. Mas real, dólar e euro. Essas são as principais moedas. Mas e aí quando eu negocio com o Japão? Bom, aí eu vou negociar o quê? Em ien. Mas vou fazer uma conversão para o dólar e depois converto para o real também. Ou não, posso converter direto de ien para real. Fica a meu critério. Então o Brasil também faz movimentações com outros países. E aí essa movimentação vai de acordo com o quê? Com o país de origem, que é o Brasil, com o país de destino, que é quem está comprando o nosso produto. Concorrência. Qualquer ramo do mercado tem concorrência e o governo fica de olho. Ele fica de olho na concorrência desleal, ele fica de olho no quê? Na união de algumas empresas contra uma outra empresa. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante o nome dessa união, se ela é possível, se ela não é possível. Eu também tenho agregados. O que são os agregados? Crescimento, equilíbrio, organização de um Estado. Então, nós temos o quê? Não somente mercado, não somente agentes, não somente consumidores. Nós temos muitas variáveis que fazem com que a ciência econômica se torne algo fundamental na nossa vida. Por isso que quando os caminhoneiros fizeram greve, impactou na sua vida. Por isso que quando aumentou a energia, impactou também na sua vida, no seu consumo.
De repente, aquilo que você tinha vontade de comprar, quando chegou a conta de luz, você falava, opa, vou ter que esperar um pouquinho mais. A economia, ela pode ser dividida, como eu falei no começo, de duas formas. A macroeconomia e a microeconomia. As duas imagens ajudam bastante, sendo que a macroeconomia é um planeta que está com um pouco de problemas, um pouco não, muitos problemas, e a microeconomia é você no seu supermercado. E aí a sua capacidade de compra aqui está um pouquinho reduzida. De repente você é casado, é o casal somente, duas pessoas, eu vou levar o quê? Somente o suficiente. Agora, se é uma família um pouquinho maior, aí o carrinho aqui já não dá. Então, o que é a macroeconomia e o que é a microeconomia? Macroeconomia podemos considerar sobre três aspectos fundamentais: produto, renda e despesa. Vamos falar de um por um? Produto: todos os bens que são produzidos por uma nação e comercializados internamente ou fora daqui. Então eu trouxe aqui o exemplo de quem? Dos eletrodomésticos. Todo mundo casa ou separa, depende da sua situação, mas existem casamentos o ano inteiro, as pessoas vão comprar produtos. Existem festas o ano inteiro, as pessoas vão consumir o que for produzido para a festa, as pessoas vão consumir roupa, vestuário, roupas, vão consumir calçados, maquiagem. Ninguém quer, as mulheres principalmente, não querem ficar feias só porque a economia está em baixa, não. A vaidade permanece. Então, o que eu tenho produzido durante um ano é o que a macroeconomia vai estudar. Então, o que o Brasil produziu em termos de produtos e serviços é fruto de estudo? É. Então, durante 12 meses eu fico acompanhando o que o Brasil produziu e aí, ao final de 12 meses, eu faço um balanço, se deu tudo certo ou não. É claro, esse balanço ele pode ser feito mês a mês. E aí, no final do ano, nós temos o quê? Um relatório final, falando se nós tivemos superávit ou déficit na nossa economia. Renda é só uma método da remuneração. Opa! Quase que não sai remuneração, não sei porquê, mas travou um pouquinho. É que quando fala em renda a gente se emociona um pouco, né? Vamos lá. Renda é a remuneração, quase que não sai de novo, das pessoas de uma sociedade em um determinado período de tempo. Então, nesses 12 meses, eu fiquei avaliando o quê? Os produtos que foram comercializados. Depois, eu vou ver o quê? Quanto que essas pessoas movimentaram. Através do que eu consigo fazer esse levantamento da renda? Do imposto de renda, gente. Infelizmente. Algumas pessoas pagam, outras não. Algumas falam, sou feliz em pagar imposto de renda. Outras falam, Deus me livre, eu não pago imposto de renda. Mas aí cabe a cada um. Então, durante 12 meses, eu fico acompanhando o quê? O que uma população movimentou financeiramente. E aí, despesas. Não se vive somente do quê? De produção e de compra. Tem uma despesa vinculada. E quais são as principais despesas que nós temos no mercado? Em termos de governo, se tratando de governo, nós vamos falar de saúde, educação. Olha só um detalhe. Não vamos falar dos desvios que acontecem nesses segmentos. Vamos nos atentar agora somente nos conceitos do que nos envolve, do que nos toca aqui nessa noite, que é a introdução à economia. Tudo bem? Vamos adiante. Então, eu tenho gastos com todos os segmentos, investimento em infraestrutura, estradas, eu tenho hospitais, eu tenho escolas para tentar construir, eu tenho a área da saúde, e aí eu tenho despesa com o pessoal também. Tudo isso é movimentado? E entra onde? Despesa. Todos os gastos efetuados pelas empresas, pessoas, na compra de produtos ou serviços por um determinado período. Então, o que envolve? É o combustível que vai para o seu carro, é a roupa nova que você comprou para ir naquele casamento, e aí você não comprou só a roupa. Você vai ao casamento e você compra também o quê? Um vestido, claro. E aí não fica só nisso. O pai da noiva gastou, a mãe da... Vamos parar de falar de casamento que dá muita despesa. Microeconomia envolve o quê? O que você faz no seu dia a dia. É o que você gasta com a sua família. Mas a microeconomia também pode ser aferida, pode ser medida dentro de um bairro. Eu posso verificar se um bairro está tendo o quê? Rentabilidade ou não. Através de uma pesquisa, claro. Uma pesquisa um pouco mais detalhada, um pouco mais elaborada. Mas eu posso tentar aferir, posso tentar descobrir como que está a economia num determinado bairro. Qual vantagem? Investimento.
Se eu estou pesquisando como que está a situação econômica de um bairro, microeconomia de um bairro, eu preciso saber o quê? Por que eu quero essa informação? Investimento. E aí eu vou descobrir o seguinte, que em determinadas regiões aí da sua cidade, as pessoas costumam comer muito fora. As famílias têm o quê? O hábito de comer fora. E aí você tem uma grande oportunidade para oferecer o quê? A área da alimentação de forma diferenciada. Se você vender só espetinho, venda o melhor espetinho da cidade. Agora, se a sua intenção é variar os pratos, tenha um cardápio bem elaborado e preparado para atender seus clientes todos os dias. Por que eu falo tanto na área da alimentação? Não que eu esteja com fome agora, mas daqui a pouco. Mas porque é uma área que nunca para. É uma área que constantemente tem o quê? Movimentação, criatividade. O brasileiro é muito bom nisso. Então vamos lá. A microeconomia ela traz conceitos menos amplos, mas aí nós observamos o quê? Mais a movimentação das pessoas. As empresas também. Então eu fico mais atento à produção de bens e de serviços que acontece numa determinada região. O que é uma necessidade? É tudo aquilo que o mercado precisa? É. Mas existe uma diferença quando você vai comprar entre o que você necessita e o que você precisa. Bom, eu acho que eu preciso de um relógio novo. Bom, mas se esse daqui está funcionando, acho que eu não tenho necessidade. Eu quero. Necessidade, gente, é algo muito forte. Vai além do desejo. Desejo, quero um relógio novo. Necessidade, eu preciso comer. Eu preciso abastecer o meu carro. Eu preciso levar meu filho, minha filha ao posto de saúde. Eu preciso levar meu filho à escola. Isso é necessidade. Mas aí nós podemos fazer o quê? Uma divisão entre o que são necessidades primárias e secundárias. Necessidades primárias são aquelas necessidades essenciais para a vida de qualquer pessoa. Necessidades secundárias já é o quê? A realização de um sonho. Necessidade primária, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma roupa melhor, eu quero comprar uma casa que o banheiro seja dentro da casa, com implantação de esgoto e tudo mais, uma boa estrutura física, eu quero uma cama boa, necessidade primária. Eu quero viajar, eu quero trocar para um carro do ano, eu quero comprar a televisão de última geração, necessidades secundárias. As duas movimentam o mercado, sendo que uma é mais importante, que é a necessidade primária, que é vinculada, muito mais atrelada ao mercado, ao governo, e a necessidade secundária está muito mais vinculada às empresas, ao que as empresas produzem. Então, se eu tenho novidades o tempo inteiro, secundária, as pessoas estão buscando por isso. Agora, se eu tenho demanda nos postos de saúde o ano inteiro e todo mundo sabe disso, necessidade primária. Aqui, nós temos uma pequena divisão. Então, necessidades fisiológicas, primária. Necessidade de segurança, primária. Necessidade social, primária. Por que essa necessidade social? Ninguém vem ao mundo para ser isolado. Por mais que a pessoa tenha um mau humor fora do comum, que não pode ser aferido, medido, eu tenho que viver em sociedade. Por isso aqui, ó, também. Então, daqui para baixo, nós temos as necessidades primárias. Agora, necessidade de autoestima e autorrealização. Autoestima, o que é? Eu me sentir bem. Praticando exercício, fazendo academia, isso é autoestima. O vídeo. Agora, necessidade de autorrealização é algo que eu preciso fazer para que a sociedade onde eu estou inserido veja que eu estou o quê? Por cima, que eu estou muito realizado no que eu estou fazendo. E os bens? O que são os bens? Vamos lá. Produtos fabricados pelas empresas ou serviços prestados por empresas e pessoas físicas são classificados quanto à sua finalidade. Bom, eu posso ter eletricista, mecânico, tudo isso o quê? Serviço. O que as empresas oferecem? Produtos. Mas eu tenho empresas que também prestam serviço? Também. Então, isso é classificado o quê? Como um bem. Fatores de produção. Essa é uma parte interessante da nossa aula também. O que são os fatores de produção? É o que faz o mercado girar. É o que faz uma nação produzir. Então, para que uma nação faça isso aqui, ó, trabalhe muito, uma velocidade fora do comum, nós temos o quê? Os fatores de produção. Como que nós podemos classificar isso? Natural, fator de produção natural, pessoas
tecnologia e capital. Fator terra, é o nosso fator natural. Gente, o que eu consigo produzir dentro de um país? Muitas coisas, muitas opções. Então, terra é um fator de produção? É um fator de produção sim, porque através dela eu consigo retirar, extrair algumas coisas e através dessa extração eu consigo fazer o que? Produção, e aí é uma cadeia. E eu consigo fazer o que? Arrecadação, etc, etc. Tudo bem? Vamos lá. Fator trabalho. Bom, todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo, pelo menos aí na sala, eu acredito que ninguém quer ficar desempregado. Ou se está fazendo o curso, está pensando em algo no futuro. Gente, o emprego é escasso. E aí, a economia se interessa pela essa falta de emprego. Por quanto tempo ela vai durar? Quanto as pessoas podem consumir? Então, de repente, a minha produção está muito em alta e aí o mercado não está interessante. Vocês viram recentemente a compra de veículos, caiu e alguns índices apontam para 18%, apontam para 23%, depende de alguns estados. As informações divagam, mas nós temos queda. Nós temos queda também no financiamento de casas. Por quê? Porque o fator trabalho está relacionado diretamente à capacidade de compra. Se as pessoas estão desempregadas, elas não vão comprar. O seguro-desemprego não é algo eterno. Dependendo do seu tempo de serviço, que vai durar no máximo, acho que 5 meses. Não falha a memória agora. Mas na época que eu comecei a trabalhar, eram 3 anos. Fator capital. Fator capital e fator empresa estão vinculados. Vamos lá. Fator capital é o que você consegue acumular, ou seja, aquilo que você consegue juntar em termos de dinheiro. E fator empresarial é a empresa e suas movimentações, o que elas vendem, o que elas produzem. E aí, por último, fator tecnologia. E aí, por que tecnologia envolve? A empresa produz algo que você quer, você tem dinheiro para comprar, você vai comprar. E aí, se isso estiver vinculado ao seu trabalho, você vai... Então, os 5 fatores estão atrelados. Mesmo que aqui não tenha aparecido o quê? Quem que não apareceu aqui nesses 4? Empresa, capital. Cadê a empresa aqui? A empresa não está citada, mas o capital está aqui. Fator tecnologia. Não é só o microcomputador. É variações de produção. Não é tecnologia de produção, é inovar no mercado. É inovar na produção do quê? De alimentos. É inovar no quê? Na realização de serviços. Isso é tecnologia também. Então não é somente chegar com um computador de última geração, tratores de última geração. É você renovar atitudes e fazer o quê? Com que o país cresça de acordo com a sua atitude. Setores de produção. Todos nós lembramos muito bem, lá nas séries iniciais, que nós temos 3 setores, que é o primário, secundário e terciário. Então nós temos primário, principalmente, fortemente, agricultura e agropecuária, produção animal também, e aí diversificada. Nós temos a indústria de transformação, que é o setor secundário. Então eu vou lá, eu posso fazer, aqui no setor primário, eu posso fazer extração mineral? Não posso. Somente a nação tem o direito de fazer o quê? O uso do solo para essa finalidade. E aí também as indústrias é que têm licenciamento e equipamento para fazer isso. O setor primário, ele é um pouco, a tecnologia dele é voltada para quê? Para produção agroindustrial, não para a produção de extração mineral e transformação, porque não é somente fazer extração, tem que trabalhar aquilo ali que eu estou fazendo a extração. E aí o setor terciário, prestação de serviços, comércio em geral, indústrias, é a parte final que nós temos. Alguns estudiosos falam do 4º setor, então aí pode mudar de acordo com a literatura que você estiver utilizando. Só um detalhe a respeito de literatura. Hoje, para falar sobre economia no Brasil, é muito mais fácil escrever um blog do que escrever um livro, sabiam disso? Porque está tão dinâmica, está tão rápido as mudanças, que ao concluir o livro a situação pode estar totalmente diferente. Vamos lá. Uma pequena reflexão e aí vocês vão pensar aí, vamos discutir entre vocês 5, 10 minutos. Primeiro, o que acontece quando existe um excedente de produção, como frango, tomate, suínos e leite? Estou falando do quê? De excedente de produção.
E o que acontece quando nós temos a falta? Ou seja, primeira pergunta, está sobrando. Na segunda, está faltando. Água, combustível, tomate e arroz. O que acontece com os preços nessas duas situações aqui? Conversem aí na sala e nós voltamos em 2 minutinhos. E aí? Trocaram ideia? Conversaram um pouquinho? Chegaram a uma conclusão? Vamos lá. Lei da oferta e da procura. É o que nós estamos falando. Essa lei, ela dita como o mercado vai reagir. Então, se eu tenho a sobra, a escassez, a sobra de alguns produtos, a tendência é que o preço caia. Por outro lado, se eu tenho a escassez de alguns produtos, a tendência é que o preço eleve. Então, aqui, ó, combustível, alimentação. Se faltar algum desses itens aqui, o preço deles vai elevar. Se estiver sobrando, o preço deles vai cair. É o papel que a concorrência realiza. Fazer com que alguns produtos tenham queda e alguns produtos disparem no mercado. É a concorrência. Certo? Olha só. Falando nela, chegou. Concorrência perfeita, gente. Esse modelo só existe no papel. No mercado em si, não tem como fazer o quê? Uma concorrência perfeita. Ela seria possível se eu tivesse o mesmo número de compradores e vendedores, o mesmo número de pessoas prestando serviços com a mesma qualidade. E aí nenhuma empresa poderia ter diferencial de produto. Então não há concorrência perfeita. Isso é uma utopia, um sonho. Então não dá para falar em concorrência perfeita, por quê? Gente, a mobilidade é livre. Não dá. Os agentes, lembram dos agentes que nós falamos? Atuam de forma independente, cada governo coloca uma taxa. O que mais? É proibido praticar acima dos preços do mercado ou abaixo do mercado. Então, qual é o preço estipulado? Bom, combustível são R$3. Posso colocar R$5? Coloca. E aí o que vai acontecer com o seu posto de gasolina? Posso colocar R$2? Coloca. Você tem margem para isso? Então, isso é o que nós falamos de concorrência. Certo? Total transparência das informações devem ser repassadas a todos, sem exceção. Ou seja, como que eu vou passar informações para um supermercado que o preço do peixe, do frango, da carne vai estar esse? Não dá, gente. Cada empresa, cada uma tem um aporte financeiro para lidar com a situação que nós estamos vivendo. Então, concorrência perfeita, ela existe somente aqui no slide e na teoria. Olha só, quem são esses dois personagens aqui no mercado? Monopólio é quando apenas uma empresa detém uma rede de serviços. Por exemplo, na sua cidade, ela oferece água, luz e esgoto. Não é possível, mas é um exemplo. Agora, se ela oferecesse botijão de gás, combustível, todos os postos de gasolina ser somente de um dono. Aí eu estou falando do quê? De monopólio, certo? Estatais como energia elétrica, elas são diferenciadas, são separadas. Mas eu posso pensar que no futuro eu posso ter um monopólio? Nada impede. Oligopólios. Pequenos grupos se unem para ditar as regras no mercado. E aí, nesse ditar regras, nós ficamos reféns da alta dos preços, da escassez do produto, da má qualidade dos serviços. Isso é monopólio? Não, isso é oligopólio. É quando 2 ou 3 empresas detêm uma maior fatia do mercado e toca aquele mercado de acordo com a sua necessidade. Eu posso aumentar o preço ou eu posso abaixar o preço. Mas isso também pode acontecer o quê? Devido ao baixo número de concorrentes. Se eu tenho poucos concorrentes,
Eu junto com o que era o meu concorrente, viramos parceiros e aí tocamos o barco normalmente. Inflação. Lembra no começo, no terceiro ou quarto slide, eu me recordo agora, quando a menininha perguntava, agora você só faz compra com o meu carrinho? Tá aqui, ó. Esse monstro chamado inflação é quando a sua capacidade de compra diminui com relação ao mercado. Seu salário é o mesmo, só que os preços são diferenciados. E mesmo assim as pessoas continuam comprando. Gera a nossa chamada inflação. Ou seja, estou produzindo 10, as pessoas estão comprando esses 10, mas o valor desses 10 subiu. Mas elas continuam comprando por aquilo ali. É como se fosse um medicamento de uso contínuo. Você precisa daquele medicamento. E aí você vai continuar comprando, claro, porque sua saúde em primeiro lugar. E aí só que no primeiro mês o remédio custa 10, no segundo ele custa 15, no terceiro ele custa 20. Isso é o quê? Inflação. É quando a sua capacidade de compra fica o quê? Abaixo daquilo que você comprou no período anterior. Produto interno bruto. Nós já falamos sobre isso daqui? Já. Produto interno bruto lembra de quem? Produto, lembra de quem? Bens produzidos onde? No Brasil. É tudo aquilo que nós movimentamos num período de tempo, normalmente aferido a cada 12 meses, e aí tem o quê? O que nós somos em termos de produção ou quando nós não estamos produzindo muito bem. Ok? Balança comercial. Essa balança comercial, ela fica acompanhando o que entra e o que sai do nosso país. Ela fica muito atenta se nós estamos vendendo muito ou se nós estamos comprando muito, se nós estamos com muitas despesas. E a partir dela é que nós tomamos decisões para os anos seguintes. Então eu posso ter situação de déficit ou superávit. Déficit é quando o que eu comprei ficou abaixo daquilo que eu produzi. Ou seja, a empresa comprou muito e vendeu muito pouco. Ou seja, ela fechou o ano abaixo do que ela esperava ou no vermelho. Superávit. Eu pensava em vender 10, vendi 300 e aí na minha troca comercial eu paguei tudo e ainda sobrou muita grana. Então eu estou com o quê? Superávit. É quando a minha balança comercial fica superior àquilo que tudo aquilo que eu produzi foi maior ainda com relação a tudo aquilo que eu paguei. De vez em quando nós tentamos até ficar em superávit, mas aí quando você vai colocar combustível no seu carro, já vai embora seu saldo. Tudo bem? Gente, a importância de conhecer a economia não está somente nos termos. Nós podemos pensar quais foram os precursores da economia, mas no momento nós precisamos ser um pouco mais rápidos. Nós precisamos estar um pouco mais atentos ao que vai acontecer no mundo nos próximos meses. Os homens da sala devem estar falando, bom, vai acontecer a Copa América daqui uns dias, mas não é isso. Vai acontecer a Copa América, mas a cerveja que você consome, a carne do seu churrasco pode estar mais cara. Ou principal ainda, você pode não ter emprego para todos os seus amigos para compartilhar esses momentos. Então o que está acontecendo agora na economia e o que vai acontecer nos próximos meses é interesse coletivo. E é importante que nós saibamos o quê? Como lidar com essas situações. O que vai acontecer no mercado, como essa mudança no mercado vai atingir a sua vida. Então fique atento, você já sabe quais são os fatores de produção, você já sabe quais são as necessidades que o mercado tem, você já sabe quais são os agentes. Agora, cabe a você ficar de olho no que está acontecendo, o que vai atingir a empresa que você trabalha ou o segmento que você pretende atuar. Fique em paz, um grande abraço, sucesso para vocês. Tchau, tchau.